Sujeitos do processo, partes e procuradores. Hoje vamos ver quem é que pode participar de um processo, quais são os sujeitos, quem é que vai figurar como autor, como réu, quem tem capacidade para postular uma ação. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreve no canal. O processo civil ele envolve diferentes figuras. A estrutura do processo não tem como ser envolver só uma pessoa, né? Já faz parte do processo mesmo. Então temos o autor, o réu, a figura do juiz. Então a gente vai ver o conceito de cada um, as suas divisões, certo? O conceito nada mais é do que os sujeitos são aqueles que, de alguma forma, vão participar no desenvolvimento do processo. Autor, réu, como eu já havia mencionado. E a sua divisão ocorre de duas formas. Os sujeitos principais, que são aqueles necessários para que o processo exista, autor versus réu, o juiz, e temos a parte que a gente chama de sujeitos acessórios, testemunhas, peritos, procuradores, todos os demais que existem processos que não é necessário, né? Tais partes, então, eles se tornam acessórios, a gente chama de acessórios. E aí eu botei aqui pontos importantes, mas aqui eu creio que todo mundo já saiba. Autor, quem propõe a ação, certo? Autor do processo vai ser aquele que está ingressando com a demanda. E o réu é aquele contra quem a ação é movida, quem vai responder às alegações do autor. Uma ação de cobrança, por exemplo, o autor seria aquele que está buscando receber o valor que lhe é devido e o réu é aquele que o autor vai cobrar. Então isso é bem básico, eu acredito que todo mundo já saiba. E aí a gente parte para a capacidade processual. Quem é que pode ser réu? Quem é que pode ser autor? Quem tem capacidade para postular em juízo? Quem é que pode estar ali na figura do processo? E isso costuma ser bem confundido na hora de uma prova. Mas vamos lá. A capacidade de ser parte. Quem pode ser parte num processo civil? Toda pessoa física ou jurídica. Todo mundo pode responder um processo. Só que capacidade de ser parte é diferente de capacidade de estar em juízo. Por exemplo, capacidade de estar em juízo significa que a pessoa deve ser maior e ter discernimento. Os menores de idade, eles necessitam de um representante processual. Então vamos entender. O menor de idade, João, tem 15 anos e quer buscar uma ação de alimentos. Ele pode ser parte, mas ele não tem capacidade processual para isso. Então ele precisa de alguém para representar ele. Deu para entender? Ele pode ser parte, ok. Todo mundo pode ser parte de um processo. Só que nem todo mundo pode ir lá em seu nome. Existem casos que a pessoa precisa de alguém para ser representado, porque ele não tem capacidade. E um desses casos é quando envolve menor. O menor ele não pode estar em juízo, ele precisa de um representante legal para buscar o direito em seu nome. E as partes do processo civil, na verdade não só no processo civil, mas é porque aqui a gente está falando de processo civil, elas possuem deveres, direitos e deveres. E eu listei aqui alguns direitos, que é receber as informações de forma clara e completa sobre o andamento processual. O advogado não pode esconder do autor uma informação processual, qual o andamento. Ele é um direito do autor saber qual é a movimentação processual, em qual estado o processo se encontra. Ter um julgamento justo, baseado nas provas e argumentos, é direito de todo mundo, inclusive é parte aqueles princípios que a gente tem do devido processo legal. Um processo justo. Exercer o contraditório e a ampla defesa também é um direito das partes. E é um princípio também que a gente já viu na primeira aula. Dever. Cumprir os prazos e formalidades processuais. Isso aqui está, inclusive, mais direcionado ao advogado, que também é parte. O advogado ele precisa cumprir todos os prazos processuais dentro do que a lei e de que o juiz determina. Porque eventuais descumprimentos, eventuais perdas de prazo, implica em diversos resultados processuais, como por exemplo a preclusão que a gente vai ver mais lá na frente. O autor ele é citado para defender o seu processo,
para contestar. E ele tem um prazo de 15 dias para fazer isso. Encerrou esse prazo, ele precluiu esse direito. Ele não tem mais o direito de se defender. Ou seja, por isso ele tem o dever de cumprir esse prazo dentro do estabelecido. E sempre agir com a boa-fé e veracidade, sem omitir informações ou fraudar o processo. Até porque, se ele cometer alguma dessas atitudes, ele pode ser penalizado com multa. E quem são os procuradores e qual o papel deles? O procurador é o advogado. É aquele que representa a parte no processo. Em regra, é sempre necessário que o autor e que o réu esteja representado por um advogado. Existem os casos que são as exceções, como por exemplo no juizado especial, até 20 salários mínimos o autor não precisa estar acompanhado de advogado. Mas a regra é que sempre o autor e réu estejam acompanhados por um procurador, que é o advogado. Nomeação de procuradores, como é que ocorre? Através de procuração. O autor vai outorgar os poderes para o advogado lhe representar em juízo, que é a forma que o código traz como autorização. Então, isso, você que vai trabalhar no âmbito da advocacia, você tem que ficar atento que sempre vai ter que outorgar uma procuração para você. É um dos documentos necessários. E quais são essas atribuições? O que é que faz o advogado? Ele vai representar o interesse dos seus clientes. Ele vai poder tomar decisões processuais em nome do autor, em nome do réu, incluindo peticionar, comparecer à audiência, formular defesas, receber valores. Mas tudo isso depende também dos poderes que foram colocados na procuração. Em regra, a gente coloca, na vivência processual da advocacia, coloca sempre poderes amplos, certo? Nos casos de processo penal, que os poderes precisam ser específicos, mas no âmbito civil você pode sempre fazer uma procuração com poderes amplos, poderes gerais, porque lhe abrange, lhe permite representar o seu cliente em todas as fases processuais, em todos os atos necessários. O advogado ele tem o dever de conduzir a defesa e a acusação de forma estratégica para sempre obter a melhor solução, sob pena, inclusive, de ser responsabilizado. Ele deve zelar pela ética e boa-fé processual, pois também cabe ao advogado manter essa ordem processual e caso o autor ou o advogado, ou os dois, cometam atitudes de má-fé, ambos podem ser responsabilizados e sofrer uma multa em consequência disso. Como eu já havia iniciado, quem é que tem capacidade processual? Quem é que é legitimado? Existem duas diferenças, existe uma diferença aí. A capacidade processual ela está relacionada ao fato de a pessoa poder participar de um processo como parte. Eu sou maior, eu posso participar como parte de um processo. Capacidade processual. Eu sou menor, eu posso participar de um processo, mas eu preciso de alguém para me representar. Só que o que é que acontece? A legitimidade está ligada à responsabilidade daquele processo. Por exemplo, eu não posso entrar com uma ação de alimentos contra meu vizinho, se ele não for pai. Ele não é parte legítima para figurar naquele processo. Então, a legitimação está ligada à sua relação com o objetivo do processo. Eu coloquei um exemplo prático aqui. Em uma ação de alimentos, o representante legal pode representar o menor, capacidade processual, mas somente o genitor responsável é legitimado a propor a ação de alimentos. O vizinho não pode chegar, o pai daquela criança não está pagando alimentos, vou ali entrar com o processo. Não pode. E eu não posso, o genitor, não posso entrar contra eu quem bem entender. Ah, eu gostei dessa pessoa aqui, eu quero que ela pague os alimentos. Essa outra pessoa, esse terceiro, não vai ter legitimidade processual. Agora temos a questão dos sujeitos secundários e auxiliares da justiça. Aquelas partes acessórias que a gente falou no início. Quem são? Testemunhas, peritos, oficiais de justiça ou Ministério Público nos casos em que é necessário ele atuar, como, por exemplo, nos casos que envolvem menor ou incapaz, nos processos de interdição ou nos processos que envolvam o menor, interesse do menor. Sempre o Ministério Público vai precisar atuar.
Qual é a função de cada um? Testemunha vai contribuir com informações e evidências. Peritos, eles são especialistas que oferecem uma opinião técnica sobre o objeto da ação. Temos uma ação que está discutindo sobre um erro no procedimento de uma construção de uma casa. O juiz, ele estudou direito. O advogado, ele estudou direito. Então, presume-se que ele não entende sobre construção de casa. A gente precisa de quê? De uma perícia para saber o que foi que realmente aconteceu. De um terceiro imparcial que vai figurar naquele processo em específico. Ou seja, ele não é um sujeito principal, como a gente havia mencionado logo no início, porque ele não participa em todos os processos, são em casos específicos. Temos aqui também os oficiais de justiça. Eles executam as ordens judiciais, como, por exemplo, as notificações de penhora. Ah, Lucas, por que oficial de justiça não é parte principal? Porque existem casos em processos que não dependem, que não precisam da participação de um oficial de justiça. E como é que vai intimar, Lucas? Existem outras formas. AR, aviso de recebimento. Hoje em dia temos a notificação de forma online, né? Que facilitou bastante os andamentos processuais, a celeridade processual. Então, tem casos que não são necessários a participação de um oficial de justiça. Ah, Lucas, qual a importância de saber os direitos e os deveres das partes e procuradores? Parece que é algo que você aprende de forma durante o curso processual, mas você saber quais são os deveres, você evita principalmente nulidades no processo e garante que os direitos estejam exercidos de forma plena. Sempre quando você for atuar em um processo, leia a procuração da sua parte contrária, porque você pode saber quais foram os poderes que foram outorgados. Se existe prazo, inclusive, em um caso específico, a gente conseguiu anular atos processuais porque o advogado estava trabalhando com procuração vencida. Essas empresas grandes, elas costumam outorgar a procuração com prazo processual. Vou colocar aqui que a procuração tem prazo de 1 ano. Após 1 ano, se o advogado começar a atuar com essa procuração vencida, os atos processuais podem ser anulados se ele não regularizar essa representação. Então, sempre observem a procuração, leiam, independente da fase processual, porque você pode conseguir anular atos processuais. Mantenha a parte sempre informada sobre os prazos e as etapas do processo, pois o processo civil ele funciona de forma justa e equilibrada quando as partes e procuradores conhecem e cumprem o seu papel com responsabilidade e ética.